Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oi, pessoal, nós estamos de volta e agora a gente recebe o campineiro Carlos Lupe, presidente do PDT. É verdade. Bom dia, Zezé, bom dia, Lúcia, bom dia a todos que me dão o privilégio de falar com a minha terra, com o meu coração, com minha alma campineira. Tenho, daí saí, daí não esqueço nunca. Olha, Campinas fez 247 anos, quando foi? Na terça-feira? Terça-feira, quarta-feira. Quarta-feira. Quarta-feira, dia 14, né? 14. Presidente, bom, vamos lá, né? O senhor é campineiro, mas é presidente do PDT, nós temos aí umas eleições para o ano que vem, e fala-se, nós temos o Ciro Gomes, como que vai ser a construção das candidaturas, ou o senhor acha que vai acabar ficando o Fla-Flu, Lula, Bolsonaro, como que o senhor está vendo o cenário? Eu tenho que já te contar, porque eu sou fluminense, né? Então eu não quero Fla-Flu, mas eu sou tricolor, entendeu? Mas aqui, saindo que se a gente na vida não tiver bom humor, a vida fica muito triste, fica muito para baixo, né? A gente sempre tem que levantar o astral. Mas nós estamos, desde 2018, com um projeto para o Brasil. A gente chama de Projeto Nacional de Desenvolvimento. E esse projeto visa principalmente a construção de um projeto de nação, que não começa com o Ciro, isso daí já vem desde a década de 30. Getúlio começou a pensar nesse Brasil indústria, quebrar a hegemonia da política café com açúcar, até contra a nossa São Paulo, Minas Gerais, né? São Paulo, o maior produtor de café à época, e Minas, a maior bacia leiteira. E Getúlio começou o primeiro projeto nacional de desenvolvimento com o Brasil Indústria, fez a Companhia Siderúrgica Nacional, a consolidação da lei trabalhista, conseguiu ter a visão desse país imenso com a realidade da época, com suas falhas e com seus erros. E nosso querido Ciro, em 2018, começou a desenhar esse projeto nacional desenvolvimentista que visa principalmente a colocar o Brasil na realidade do mundo atual, mercado atual, né? Desenvolver tecnologia de ponta, desenvolver todos os projetos industriais que são necessários para nós sermos uma nação que não apenas exporte papéis agrícolas, mundo agrícola que é importante, né? Somos a maior produtor de proteína animal, nós somos o maior produtor de soja, nós somos uma riqueza infinita mineral, mas isso só não basta. Eu estou falando agora, parei aqui em Macaé, com a Destino de Campos, estou falando no celular. O celular, o chipzinho do celular que eu estou falando, vale mais do que uma arroba de boi. Por quê? Porque tem valor agregado, tem ciência, tem tecnologia. E o nosso projeto, em todos os ramos, visa a buscar o Brasil a disputar o mercado moderno com tecnologia de ponta. Agora, mas para isso... Vai lá, Roberto, vai. Na verdade, assim, a gente tem o Ciro como o candidato do PDT hoje. Ele é mesmo candidato. Ele é o candidato. Irreversível, nós já temos uma decisão do partido desde 2018. Nós, depois das eleições, apesar da pandemia, já fizemos algumas reuniões, algumas virtuais, a maioria, e uma presencial logo no começo do ano de 2019, já tem essa decisão do Ciro. Isso já é uma questão unânime dentro do partido. Ok. Entendo o Ciro, nós temos o seguinte, o Ciro Gomes, ele é um candidato que ele se identifica com a esquerda, e o PDT é de esquerda, vamos colocar assim. Depois o senhor pode complementar. Só que hoje, o lulismo e o Lula, ele acaba massacrando qualquer partido de esquerda, porque ele concentra tudo para ele. A minha pergunta é, porque o Ciro, ele não consegue furar a bolha e também ter o voto da direita que está sem... aquela direita que votou, vamos assim dizer, no Bolsonaro, pode ser também que não vote no Ciro, está à procura de um candidato. O Ciro vai conseguir romper essa bolha, porque ele também causa desconfiança na esquerda. Tem muita gente de esquerda que não vota no Ciro. Como que vocês vão construir uma candidatura dizendo ele é confiável e tanto a direita quanto a esquerda pode votar nele? Olha, querida, essa é uma análise mais profunda, mas para não ocupar muito tempo de vocês, eu vejo que nós temos uma polarização um pouco forçada, que é conveniente a quem odeia o Lula e a quem odeia o Bolsonaro, né? Os dois ódios acabam se complementando. Então, nisso, o que eu imagino?
com o cancelamento dos processos do presidente Lula, isso fez dele um grande parceiro da luta política, uma grande aposta do mundo político, porque o Bolsonaro hoje é um caos. É um presidente despreparado, um homem que eu chamo de profeta da ignorância, desconhece a medicina, fez o Brasil chegar aí a mais de quase 540 mil mortos. Isso é muito grave, mais de 20 milhões de brasileiros contaminados. As consequências desse Covid que está atingindo todos nós, eu perdi, muita gente nesse Brasil perdeu parentes, perdeu amigos, diretos, fraternos. Nessa polarização, quando se coloca o Lula de volta e coloca que foi o governo dele com saldos muito positivos para a economia, para o desenvolvimento, para a geração de emprego, eu fiz esse trabalho de 5 anos, ajudei a gerar 12 milhões e 500 mil empregos com a carteira de trabalho assinada nesses 5 anos. Então tem um saldo positivo. Na hora que a população compara, é claro que o Lula leva uma vantagem muito grande. Só que as pessoas pensam que a eleição é esse ano. A eleição não é em outubro desse ano. A eleição é em outubro de 2022. Tem 1 ano e 3 meses para isso. Então agora é hora de se construir. Nós vamos continuar com o nosso projeto nacional de desenvolvimento. Vamos continuar visitando o Brasil, a buscar aliança e vamos tentar construir essa alternativa, que a alternativa do Ciro não é a alternativa de um salvador da pátria. Não é a alternativa de um ídolo pop, de um artista de cinema. É a alternativa de um projeto no Brasil para os próximos 50 anos, onde a gente tem uma nação desenvolvida, com a prioridade absoluta para a educação do nosso povo, onde a gente tenha o investimento que é necessário no mundo moderno, na ciência, na tecnologia, para disputar esse mercado do mundo moderno. Eu acredito muito nisso, nós vamos trabalhar para convencer a população e a sociedade disso. E o povo é que dá o veredito. Nós vamos disputar a eleição, nós até já contratamos um marqueteiro, João Santana, já estamos trabalhando com essas peças nas redes sociais e estamos firmemente no propósito de levar à população brasileira uma opção com o projeto de Brasil. Bom, presidente, então, mas eu vou insistir na pergunta da Rose, que é de onde virão os votos que vão colocar o Ciro na presidência da República, ou Ciro no segundo turno. Tá? Olha, querida... E olhando, como que o senhor vê? Como que o senhor vê, assim? Porque hoje, assim, a maior parte das pessoas com quem a gente falou com o João Amoedo ontem, assim, é engraçado, as pessoas, elas pularam o primeiro turno. Parece que o primeiro turno não existe e vão direto para o segundo turno, Lula, Bolsonaro, a não ser que o Bolsonaro caia e aí embola a história. Mas, assim, como que o Ciro vai estar no segundo turno? Se ele estiver num segundo turno, ele vai estar num segundo turno com o Lula, ele vai estar no segundo turno com uma terceira via. É isso que a gente tenta entender, e eu acho que todo mundo tenta entender como que o Ciro está pensando e o PDT está pensando. Querida é forma de tratamento aqui do carioca, não é querer abusar, não, viu? É uma maneira que a gente tem de falar. Eu tenho uma avaliação, e há algum tempo, não estou falando isso de hoje, desde o ano passado, que Bolsonaro vai derreter. O Bolsonaro é como um boneco de neve, não suporta a luz do dia e do sol, ele vai derreter. Por que ele vai derreter? Pela realidade que nós temos no Brasil de hoje. 15% da população desempregada, a população na rua desamparada, a falta de emprego. O Brasil está numa crise profunda, a pandemia, a morte de cidadãos e cidadãs do Brasil todo, a ignorância permanente que ele faz, as palavras dele, a hostilidade dele. Bolsonaro vai derreter, é questão de tempo. A cabeça das pessoas, a consciência das pessoas, ela tem um tempo diferente de nós que estamos no mundo político. Nós que estamos no mundo político, vocês que são jornalistas preparados, que acompanham tudo, tem um raciocínio mais imediato, a população tem seu tempo. Tanto é, querida, que em todas as pesquisas, você, quando não coloca uma nova via, você coloca quase 40% da população querendo sair desse fla-flu, né, dessa disputa do ódio. E eu acho que isso é um campo muito fértil para a gente construir. Depende da nossa competência, da nossa capacidade. Mas eu sou brasileiro, não desisto nunca. Eu acho que nós vamos ter, em 2022, uma polarização, sim, entre quem quer o salvador da pátria
quem quer um ídolo pop, quem quer um artista e quem quer discutir um projeto para o Brasil. Eu sou daqueles que acreditam que esse projeto para o Brasil tem viabilidade e acredito que 40% hoje, na pesquisa de hoje, da população que busca uma alternativa, pode vir para o nosso caminho, depende da nossa competência. E mais, é a minha sensibilidade. Eu acredito, estou falando isso não é de hoje, eu comecei falando sozinho. Outros têm hoje tem alguns analistas e jornalistas que falam igual a mim. Poderemos ter o segundo turno entre Lula e Ciro. Eu acredito nisso. Como? E se acontecer, Qual que vai ser o discurso? entre Ciro e Lula, como que vai ser a pontuação das diferenças entre os dois? É simples. Nós temos diferenças fundamentais naquilo que nós julgamos ser a principal falha do presidente Lula. O Lula não tocou na grande ferida, no grande câncer da sociedade moderna, que é o acúmulo de dinheiro na mão de alguns. Nós temos hoje, o Ciro repete isso, eu estou repetindo isso, 5 brasileiros possuem os bens, a fortuna de 100 milhões de brasileiros. Apenas 5 brasileiros possuem a fortuna e os bens de 100 milhões de brasileiros. Está errado. Nós queremos discutir com profundidade o sistema financeiro, nós queremos taxar os grandes lucros líquidos das grandes multinacionais, nós queremos democratizar o sistema financeiro, por exemplo, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem estados americanos, você pega a Flórida, você pega a Califórnia, você pega Nova York, que tem mais bancos num estado que no Brasil inteiro. Tem 40, 50 bancos. Nós queremos democratizar o sistema financeiro. Nós não podemos fazer do sistema financeiro hoje uma câmara de gás contra a sociedade, com juros absurdos, ganhando. Agora, nesse primeiro semestre, nós tivemos os bancos privados do Brasil, Bradesco, Santander, com seus maiores lucros da história. Então, nós queremos combater esse sistema. Essa é a nossa diferença principal com o que o PT representou. Porque o PT representou que esses grandes grupos financeiros nunca tiveram tanto ganho financeiro como na época da gestão do Lula. E nós queremos tocar nessa ferida com coragem, com tranquilidade, e digo, não é repetindo o modelo chinês, modelo russo, é repetindo o modelo americano, democratizando o sistema financeiro e taxando com ela nos Estados Unidos taxadas as grandes fortunas, os grandes capital das grandes empresas. Bom, a gente teve na primeira eleição do Lula, né, uma carta para o Brasil que ele ao povo brasileiro, isso, em que ele assegurava algumas coisas para o povo, assim, diante do temor que se tinha em relação a políticas como essas que o senhor está falando e como essas que o Ciro prega, né? O senhor acha que hoje há espaço para quem tem esse discurso ter apoio de segmentos importantes aí da sociedade que fazem a diferença na hora de uma disputa, tipo os segmentos econômicos, financeiros? Eles não vão estar remando ao contrário e pode ser. Isso é um risco que nós do trabalhismo já temos há muitos anos. Foi assim com o Getúlio, que teve que se suicidar, foi assim com o Janco, foi assim com o Brizola, que morreu com um patinho feio, só depois de morto virou ídolo pop, e será conosco, não tem problema. Nós queremos considerar os 100 milhões de brasileiros, como acabei de dar o exemplo, que acumuladamente possuem a fortuna de 5, ou vamos querer ficar com 5 contra os 100 milhões? Se nós tivermos competência, inteligência, linguagem para chegar a essa massa, a esse povo, nós vamos ganhar a eleição. É número, são 100 milhões contra 5 pessoas. Essas são as opções da vida. E as opções da vida nos obrigam a ter posição. Eu tenho clareza nisso. Eu estou na política há 41 anos. Eu sou membro fundador do PDT quando era apenas jornaleiro. Eu nunca tive outro partido. Eu devo ser tão ruim que nunca ninguém me convidou nem para ir para outro partido. Eu estou no mesmo partido há 41 anos. Eu acredito nas instituições políticas partidárias. Eu acho que democracia começa com partido, com os erros, com falhas, como a sociedade fez. Partido político nada mais é do que reflexo da sociedade. Ou imaginar que nós estamos numa sociedade de puros incautos, que qualquer núcleo familiar é todo mundo santo. Não é assim. A política é reflexo dessa sociedade. Nós temos uma opção. Nossa opção é clara. Nós queremos um projeto de nação. Nós queremos um projeto para desenvolver o Brasil com tecnologia de ponta, com educação de qualidade, incentivar e motivar a indústria produtiva, o capital produtivo e ir em cima do capital especulativo, de quem quer ganhar dinheiro por dinheiro, fazendo a usura do tempo moderno. Em 2018, a gente tinha um Brasil. Em 2022, nós temos um Brasil muito mais complicado para qualquer governante que for assumir a presidência a partir de 2022.
2023. Nós tivemos a pandemia, nós temos hoje inflação, nós temos custo de vida altíssimo, uma redução da renda do brasileiro, um desemprego imenso. Eu lembro que em 2018 o Ciro veio com uma história de dar uma isenção para quem estava endividado. Lembra desse projeto dele? Que ele acabava, né? Hoje, os bancos já estão fazendo isso hoje. Hein? Disseram que era um absurdo do Ciro, mas estão fazendo. Estão dando desconto de 80%, 90%. Ah, é? Você sabia disso? Não sabia, porque eu não morro de medo de pegar empréstimo. Porque você não deve, graças a Deus. Mas quem está me vendo, que tem dia, estava com o seu nome no SPPC, sabe que os bancos privados, a Caixa Econômica, o Banco Brasil, chegaram a dar desconto de 80% a quem tinha dívida. Para quê? Para facilitar o mercado. Isso que o Ciro falou, que muita gente achou absurdo, começou a ser feito. Por quê? Porque é necessidade, amor. Você não pode matar uma sociedade a galinha dos ovos de ouro. A galinha dos ovos de ouro da sociedade é o comprador, é o cidadão. Esse cidadão precisa ter capacidade de comprar para fazer gerar a economia. Mas nós continuamos com mais de 60% das famílias endividadas no Brasil. Claro. Então, minha pergunta para o senhor, diante desse cenário muito mais catastrófico para 2023, o que o PDT pensa no Brasil? Como seria essa reconstrução, de forma geral, assim, mas mais na questão da economia? Porque o Bolsonaro veio com a história do Posto Piranga. O Posto Piranga não virou um Posto Piranga, virou um posto sem bandeira, e a gente está aí... O Posto Piranga é responsável pelo mais alto preço de gasolina do Brasil na sua história. Isso é que é a realidade hoje. O Posto Piranga só fez uma coisa, aumentar o preço da gasolina do Posto Piranga. Isso é o mundo real, não é trocadilho, não. Qual que é um projeto? Vocês falaram que já tem marqueteiro, vocês já estão pensando no Brasil, o senhor começou com a tua fala dizendo que não é o projeto Ciro, mas desde Getúlio Vargas. E o senhor foi ministro do presidente Lula, então o senhor conhece essa máquina brasileira. Qual seria um projeto do PDT que diferenciaria do PT e de outros partidos, principalmente na área econômica? Bom, primeiro, não é simples falar isso em alguns minutos e eu não quero ocupar muita paciência de vocês. Nós desenhamos durante a campanha, Ciro lançou um livro, tem um livro com o nosso programa de desenvolvimento nacional, Programa Nacional de Desenvolvimento. Nós temos todo esse processo desenhado e vamos construir ele com a sociedade. Isso não é programa pronto. Você tem as bases desse programa e você vai desenvolvendo ela com a sociedade. Eu acho que nós temos que fazer um grande pacto para o Brasil. Nós temos que convocar as cabeças pensantes do Brasil, nós temos que convocar toda a sociedade para dizer como sair dessa crise e não ter o voo de galinha, que é aquele voo de alguns metros. Nós temos que ter um voo para o futuro da nação. E para isso nós temos que começar a pensar no Brasil grande, no Brasil potência que já foi. Nós temos que pegar e valorizar as grandes riquezas nacionais, como já falei. Nós temos hoje quase 20% da água potável do mundo, a água doce do mundo. Um litro de água de boa qualidade mineral é mais caro que um litro de gasolina. Nós temos quase 20%, contando com a Aquífero Guarani, quase 20% da água potável do mundo. Olha o potencial que esse Brasil tem. Hoje nós produzimos 3 vezes mais petróleo do que consumimos. Só que nós exportamos o petróleo bruto porque não temos refinaria aqui. E estamos importando, inclusive, dos Estados Unidos, pelas refinarias americanas, pagando 2, 3 vezes mais o preço. Eu estou dando exemplo de medidas que são relativamente simples, que basta ter coragem e um grande pacto com a sociedade. Nós temos que ter um pacto com a sociedade para fazer esse Brasil grandioso, por exemplo, no setor rural. Como é que o Brasil dá certo no setor rural? Como é que o Brasil tem uma produtividade maravilhosa? Por que o Brasil é um grande exportador mundial de alimentos? Porque se desenvolveu. Nós temos que fazer o mesmo com a nossa indústria náutica, com a nossa indústria farmacêutica. Como é que é um absurdo o Brasil ter hoje uma pandemia e não ter sequer fábrica de fazer a seringa que dá a vacina na gente? Nós estamos importando seringa. Então, tudo isso é um pacto desse Programa Nacional de Desenvolvimento que nós temos e que está pegando todos os polos da sociedade para desenvolver. E o grande segredo disso é, antes da campanha, dizer o que queremos fazer para a sociedade e a sociedade apostar no projeto, fazer um grande pacto com o Brasil para construir o Brasil para os brasileiros. Bom, há pouco tempo, acho que coisa de um mês atrás, 2 meses, eu estou vendo o Ciro falando com mais intensidade sobre corrupção.
e corrupção no governo petista, e corrupção do Lula, uma coisa que eu não ouvia o ano passado, por exemplo. Mas vai falar. A corrupção vai ser um tema do PDT na eventualidade de uma disputa com o Lula? Olha, querida, corrupção não pode ser a gente afirmar que a qualidade é ser honesto, é obrigação, não é qualidade de ninguém. A gente tem que tomar cuidado onde tem a insinuação, onde tem a venda dos lavajatismo, de invenções, do que é concreto. O que é concreto, que tem comprovação, tem que ir para a cadeia. O que é inverossímil, o que é inverdade, o que é denuncismo, ou seja, o que é questão de denuncismo? As pessoas, porque não gostam, porque querem incriminar, porque tem disputa, denunciar as pessoas à toa. Nós temos Agora, que investigar. presidente, quando o senhor fala lavajatismo e o senhor fala invencionismo, como que a gente pode falar invenção com tanto dinheiro que voltou? Meu amor, Esse quem dinheiro. deve? Meu amor, quem deve, paga. Quem não deve, não paga. Isso daí não é minha não função. Dá pra Só generalizar. Então, mas também não pode você generalizar. Não é porque existiu o Lava Jato que existe a verdade absoluta. Tanto é verdade que eu estou te falando que o juiz Moro foi colocado sob suspeição, não por mim, pelo Supremo Tribunal Federal. Mas aí... Mas é o Supremo. Mas é político, presidente. Você sabe Minha querida, disso. a corrupção está... Não, você sabe, eu não sei. Eu considero o Supremo o órgão... Não, vocês podem rir, é o direito de vocês, eu tenho o direito de ter a minha opinião. Eu só quero esse direito. Esse negócio de a gente apontar o dedo... Esse negócio de apontar o dedo da corrupção, se olhar o nosso dedo primeiro, é no mínimo um falso moralismo. Nós temos que ter, sim, uma grande compreensão da sociedade. Nós temos que saber então, que o senhor acha que não houve corrupção no governo? Eu não falei isso é você que está falando, meu amor. Eu estou dizendo que tem... Bom, se vocês deixarem eu comprar... Então, deixa eu responder, querida. Que a corrupção há. Que não pode se achar que a corrupção é generalizada. Que todo mundo da política é corrupto. Repito, a política nada mais é do que reflexo da sociedade que vivemos. Ou não é corrupção o cara quando dá um dinheirinho para o guarda para não ser multado. Quando dá um dinheirinho para tirar uma carteira de motorista. Quando quer levar vantagem na hora de tomar a vacina. Tudo isso é uma corrupção. Então, o que eu estou querendo dizer é que toda corrupção tem que ser combatida com transparência, com verdade, com direito de defesa. E ao acusado, dado o direito de defesa, mostrando que é culpado, que vá para a cadeia. Isso é um simples, isso é o rito de qualquer nação civilizada do mundo. O que eu estou querendo colocar quando eu falo do lavajatismo é que não pode ser uma onda de achar que todo mundo é corrupto. Quem acaba a sociedade, querida. É só isso que eu falei, não pode generalizar. Só isso, a diferença minha é essa. Eu tive a sensação de que se falava que todo mundo era corrupto. Toda hora você fala isso, agora um pouquinho antes vocês já estavam falando disso, porque os políticos e tal. Não, pode falar. Não, a gente... O que é? Agora... Isso, agora os políticos são todos corruptos. A política, os políticos. Não, uma debatedora. Não, fui eu que falei, senhor, assim, quando o senhor falou do lavajatismo, eu falei, como pode não ter tido corrupção se houve tanta devolução de dinheiro? Sim, mas... Então, e é isso que eu estou perguntando para o senhor. Porque do jeito que o senhor falou, deu a impressão de que o lavajatismo foi um erro, não havia tido corrupção. O exagero. Então, o exagero como a gente está conversando, é bom para a gente poder esclarecer. Claro. Porque senão você fica dizendo o seguinte, olha, a Lava Jato errou, não havia corrupção, foi uma perseguição política. Eu nunca falei isso. Não estou dizendo que o senhor falou. Eu não estou dizendo. Mas para deixar claro que eu nunca falei. E não houve corrupção, só que claro que houve. Houve corrupção. E é importante o Brasil estar limpo. E agora, e se o senhor concordando ou não, agora eu vou dar a minha opinião. Nós estamos vivendo um retrocesso, presidente. Ou não, agora eu vou dar a minha opinião. Nós estamos vivendo um retrocesso, presidente, em relação à questão de combate à corrupção no Brasil. Nós voltamos antes a ter um monte de gente inocentado e um retrocesso na corrupção. O senhor concorda comigo ou não? O senhor acha que a gente avançou no combate à corrupção? Posso dar minha opinião sobre isso para ver a nossa diferença? A nossa diferença não é no combate à corrupção. O combate da corrupção tem que existir em todas as instâncias. O combate à corrupção tem que começar dentro da escola. Dentro do ensino primário, as pessoas entendendo que ninguém pode ter uma sociedade de que todo mundo queira levar vantagem em tudo. Combate à corrupção tem que começar dentro de casa, os exemplos que a gente dá para os nossos filhos, para os nossos netos, para não contaminar a sociedade como um todo. Agora, a nossa diferença do lavatismo é o seguinte, você não pode prender
porque um juiz decidiu que acha que houve uma denúncia e que o cara é corrupto. Você deve prender depois que tiver a comprovação da corrupção. Essa é a única diferença que nós temos, querida. Em toda a sociedade do mundo moderno é assim. Você vai nos Estados Unidos, você vai na Alemanha, você vai na França, tem um processo judicial, é dado direito de defesa, comprovou cadeia. Mas não pode isso acontecer em vários, não todos, não estou generalizando, em vários momentos lava-jatismo, de prender as pessoas porque alguém denunciou, que alguém falou, fulano é corrupto, vamos prender, e prendiam porque fulano falou. Qual é a prova? Tem que ter base, tem que ter completude, isso é só essa a nossa diferença. Mas até um tempo, presidente, até um tempo, o Supremo Tribunal Federal concordou com todas essas prisões, inclusive, porque tinham, o pessoal ia e recorria e o Supremo mantinha aquilo. E manteve até o momento que o Gilmar Mendes mudou de ideia. Porque enquanto o Gilmar Mendes esteve a favor da prisão em segunda instância e favorável à Lava Jato, o Supremo endossou tudo, porque, segundo o Supremo, era legal, estava dentro da nossa legislação. Quando o Gilmar mudou de ideia, aí a coisa começou a tomar outro rumo. Mas eu queria perguntar... Eu não sou jurista, só para deixar claro. Eu não sou jurista e não estou aqui como advogado de defesa do Supremo. Cada um é responsável pelos seus atos. Eu não estou responsabilidade nenhuma. A única coisa, repito, para ficar claro, para não confundir a minha afirmação, a única coisa que eu estou dizendo é que não se pode virar um país do Silvério dos Reis. O que eu digo país do Silvério dos Reis? Um país em que o cara, por um punhado de moeda e por uma inconfidência que fez da reunião com o Tiradentes, denuncia e, pelas vantagens de ter um título e um punhado de terra da coroa, acaba fazendo a entrega de Tiradentes. O meu perfil, a minha cabeça é de Tiradentes, não de Silvério dos Reis. Então, toda delação deve ser apurada. Toda delação tem que ter base fundamentada. Dado o direito de defesa, comprovou que é corrupção, cadeia. Isso eu sou amplo para todos, não tem nível. Do presidente da República, passando por mim, é o mais humilde. Cometeu corrupção, cometeu erros, cometeu crime, cadeia. Agora, tem que ter o processo legal do mundo, não é do Brasil, é do mundo, só isso. Tá. Então, como que o PDT... esse assunto ele deu uma esgotada. Mas deixa eu fazer só uma pergunta. Deixa eu só perguntar uma coisa, Zezé. Espera um pouquinho, eu já passo para você. Como que o PDT vai trabalhar a corrupção em relação à campanha eleitoral? O senhor não respondeu. Desculpe, é porque eu aprofundou o assunto, acabei. Nós já sempre demos essa conotação. Corrupção não pode ser bandeira de campanha. Bandeira de campanha tem que ser um projeto de governo. Repito aquilo que eu falei, honestidade não pode ser virtude, tem que ser obrigação. Então, com essa consciência, nós, tudo que formos de corrupção, tudo que for errado, nós não vamos botar debaixo do tapete. Nós não vamos ser coniventes com a corrupção. Nós apenas queremos que todo o processo seja cumprido num rito legal, um direito de defesa. Corrompeu, teve a defesa assegurada, provou-se a corrupção, cadeia. Agora, não será prioridade você fazer esse discurso, é falso, isso é hipócrita, isso não é bandeira de um governo. Bandeira de governo, sabe o que nós vamos fazer com a indústria nacional, com a educação nacional, com a inflação, com a geração de emprego? É isso que o povo quer ouvir. E corrupção, cadeia para quem se provar que é corrupto. O Lula disse que, o Ciro disse que o Lula é o maior corruptor da história. O senhor concorda com essa fala do... Não concordo, não. Não concordo porque nunca se fez uma medição de corrupção de quem é ou quem é maior que a menor. Qualquer corrupção, para mim, é grave. Da menor, como eu citei, do cara que dá um dinheiro pro guarda para evitar multa, do cara que vai e pega um amigo que é enfermeiro de um hospital para ganhar a vacina fora do tempo dele, é um tipo de corrupção ao presidente da República. Toda corrupção, para mim, tem a gravidade de dimensionada conforme a função que ocupa. E as penas estão na lei. Não acho que tenha ainda um medidor para dizer qual é o maior e qual é o menor. Corrupção, cadeia, dado o direito de defesa. Como foi a relação do PDT durante, por exemplo, as histórias do mensalão lá do Lula? Porque agora a gente vê uma coisa acontecendo aqui no governo federal, que são essas emendas do relator, que, assim, as pessoas olham e falam, não acredito que isso está acontecendo. Mas a nossa indignação é em função de uma coisa agora que o Estadão trouxe, mas a gente fica indignado, mas a gente sabe que em outros momentos
Isso também foi uma prática, como lá na época do mensalão. Como é que foi a relação do PDT nesse momento da política? Olha, eu fui ministro do Trabalho 5 anos. Teve várias denúncias contra o Ministério do Trabalho. Eu tenho 41 anos de vida pública, fui ministro 5 anos e não tenho um processo de corrupção. Não tem um, não é meio não tem um. O Ciro foi ministro da Integração também do mesmo governo, também não tem. Os processos que ele tem é processo por agressão verbal, por denúncia e tal. Isso aí faz parte da luta política. Então, a nossa relação é relação institucional. Eu tenho orgulho de dizer que eu fui o ministro do Trabalho que mais ajudou a gerar emprego nesse país. Está na história. E a gente tem que fazer a comparação dos fatos concretos. Qual o fato concreto que tem contra o Ciro na gestão dele? Contra o PDT, quando teve responsabilidade do governo. Onde for, qualquer que seja o ministério. Esse que é o fato. Nós podemos fazer parte de um governo, não quer dizer que nós contaminamos com algumas políticas de corrupção. Nós fazemos parte e desenvolvemos a política pública que acreditamos. É só isso. Ok. Presidente, o Ciro, ele tem esse temperamento, que o senhor acabou de dizer que ele tem muitos processos, principalmente por conta da verborragia. Só tem isso. Ele não tem papas na língua, né? Em sendo presidente, como que o senhor acha que ele vai lidar com isso? Porque um dos problemas que a gente coloca do Bolsonaro, obviamente não dá para comparar os dois, que são muito diferentes, né? Não estou comparando conteúdo em relação aos dois, mas né? é mérito, não estou comparando isso. Mas o Bolsonaro, ele fala coisas que um presidente jamais falaria, ele não vestiu aquela roupa do cargo, da liturgia do cargo dele. O Ciro preocupa o senhor por conta do temperamento ou não? Nem um pouco, querida, pelo fator concreto. O Ciro foi prefeito da cidade de Fortaleza, não é uma cidade qualquer. Foi governador do estado do Ceará, dos maiores estados da federação. Foi ministro da Fazenda do Itamar Franco. Foi ministro da Integração. Que ato, que desatino enquanto governo, enquanto uma caneta de governador, de prefeito, de ministro, o Ciro cometeu. Que ato? Me diga um ato, ele andou por aí perseguindo alguém? Ele andou agredindo alguém como ministro usando da função pública para isso? Nunca fez. O Ciro, às vezes, como eu, somos humanos, falhamos. Nós falamos umas entrevistas, às vezes 2 horas, 1h30, e pega 2, 3 minutos de uma fala sua e se multiplica por 10. É claro que a gente tem que ter cuidado com as nossas falas, mas todo mundo é humano. Agora, o Ciro é um homem preparado, é um homem que estuda o Brasil, é um homem que você fizer qualquer pergunta de norte a sul do Brasil, ele tem profundidade, ele estuda. Ele é um dedicado ao estudo da nação brasileira. Essa é a principal diferença. Não tem o desafio qualquer um apresentar um desatino, um ato de loucura, enquanto teve espaços de poder que o Ciro tenha cometido. É muito simples de fazer, é só comparar. O Google está aí para isso. Procura. Quando foi governador, quando foi prefeito, quando foi ministro, tem algum ato? Isso é a prova cabal. Agora, Bolsonaro vai para a presidência da República não sendo nem porteiro do edifício, nem síndico do prédio onde ele morava. Qual a experiência de gestão que o Bolsonaro tem? Qual a profundidade que ele tem para discutir o Brasil, a política econômica, a política industrial, a política para o trabalhador, de geração de emprego? Nós queremos discutir isso. Eu acho que isso é uma vergonha para os políticos brasileiros o Bolsonaro ter ganhado, sinceramente. Eu também. Agora, quem votou foi o povo, né? Eu tenho que respeitar. Foi o povo, né? Mas é uma paciência. Paciência. O povo escolheu um Bolsonaro, imagina como esse povo estava por aqui. Eu concordo, querida, eu concordo com você. Mas a democracia, sim. Você não se lembra que o Hitler chegou a ser um ídolo pop na Alemanha? Foi, é só pegar a história. Olha, não acredita em mim, pega a história, eu gosto de escutar. A gente conhece a história. Então, como é que a gente vai fazer? A gente tem que trabalhar, isso, desculpe, mas é que a gente, eu sou um homem muito convicto das coisas que eu falo. Se não tiver um povo com educação, informação, acesso a uma escola de qualidade, nós jamais teremos uma política que reflita um povo que queira políticos sérios e honrados. Sem educação não há solução. Verdade. Agora, uma última pergunta para o senhor, para a gente terminar a entrevista. Desculpe que eu estou falando demais, desculpe. Não, o senhor fala, está ótimo o papo, está ótimo. Bom, enfim, voto impresso. Como que o senhor vê o voto impresso e as ameaças do Bolsonaro em relação... O PDT apoia o voto impresso. Sim, eu sei que... Nós não apoiamos o que o Bolsonaro quer, só para distinguir a diferença. Isso que eu quero discutir com o senhor. Deixa eu falar. O que o PDT pensa do voto impresso e se existe... Se o senhor está preocupado como político brasileiro do Brasil
vir a sofrer um golpe político e não ter eleições no ano que vem? Como que o senhor está vendo essas ameaças? Essas duas coisas. Vou tentar ser rápido, peço desculpa, porque às vezes a gente se empolga, eu sou um empolgado por natureza, né? Falo demais. Pode continuar com a tua empolgação. Voto impresso. Nós nunca desconfiamos, nós nunca acusamos tribunais eleitorais, ninguém de estar fazendo fraude. O que o PDT há 26 anos defende, desde a introdução da urna eletrônica em 1996, e o nosso presidente nacional era Leonel Brizola, é que, como garantia a cidadania, como garantia a individualidade do voto, porque o voto é individual, pessoal e intransferível. Nós tínhamos que ter a comprovação da necessidade de qualquer um poder pedir a recontagem. Quem pode autorizar a recontagem é o juiz eleitoral. Então, as urnas hoje, tem 36 países, eu estudo isso a fundo, tem 36 países que adotam a urna eletrônica. Desses 36 países, apenas 4 ou 5 têm a urna eletrônica da primeira geração igual está no Brasil. Os outros todos têm algum tipo de comprovação do voto. Um PKzinho, tipo pendrive, que você coloca no sistema, arquiva aquilo no sistema, e quando um juiz autorizar, e só o juiz pode autorizar a recontagem. Não é o candidato, não sou eu, presidente do partido, é um juiz eleitoral. Quando o juiz autoriza a recontagem, você coloca aquele PKzinho no computador e imprime. Imprime sem identificar o eleitor, mas identificando o voto. Porque não é só para presidente da República, você vota para deputado estadual, você vota para deputado federal, senador, governador. Então, o que nós propomos, e está aí, nós vamos votar contra o que o Bolsonaro quer. O que o Bolsonaro quer é a identificação do voto. O que ele quer é que tenha uma papelada danada para verificar a materialização em cada urna, contando e verificando o voto. Não é isso que o PDT quer. O PDT quer a garantia com o sistema moderno, que já existe muitas urnas eletrônicas do mundo, onde você possa ter a conferência do voto. É só isso, e quem autoriza isso é o juiz. Já falei isso com o ministro do Supremo, já levei a nossa proposta, nós vamos votar contra a proposta que o Bolsonaro apresentou, já estamos votando contra, nós apresentamos um substitutivo a isso com essa relação. Então, é só para não confundir alho com bugalho, que são diferentes. E, finalizando a sua segunda pergunta, eu não acredito em possibilidade nenhuma de golpe. Não tem ambiente para isso. Quando aconteceu o golpe de 64, você tinha praticamente toda a imprensa pregando, você tinha a igreja mais conservadora pregando, você tinha uma parcela importante da sociedade civil pregando, e você tinha os governadores de São Paulo, de Minas e do Rio de Janeiro. Os 3 maiores governadores do Brasil pregando o golpe. Hoje não tem ninguém. Hoje é o Bolsonaro e os loucos raivosos, os caras que leem a Bíblia ao inverso. Em vez de dizer amai-vos uns aos outros, eles falam odiai-vos uns aos outros. Isso é uma minoria, isso não é 10%, é 12%. E nós não temos que temê-los, nós temos que ter tranquilidade, mas deixar claramente, eu deixo claro isso para todo mundo que está nos ouvindo, nós não tememos ninguém. Nós somos pacíficos, nós queremos os meios democráticos, mas não venham com violência que nós vamos resistir. Certo, presidente. Muito em relação obrigada, ao fundão, última pergunta. Em relação ao fundão eleitoral, o PDT não ficou entre os partidos que fechou questão por não aumentar. Por quê? Olha, em primeiro lugar, o fundão já é uma distorção do processo político eleitoral. Eu sou a favor de que o financiamento seja público. O que nós temos que colocar, regulamentar a dimensão desse público. Para quê? Por exemplo, eu sou da opinião que cada partido tinha que ter um caminhão de som para cada estado e o mínimo possível para a rede social e pronto. Agora, isso criou um vício. Na verdade, o parlamento está voltando cuidando da sua própria reeleição. Isso, quando você cuida da sua própria reeleição, tem as deformações desse processo. Todo mundo votou a favor, viu? 99% dos partidos. Agora, fazer teatro eu não faço. Eu acho que é um erro fazer isso, um erro volume de recurso, mas paciência, o que eu vou fazer? Aprovou-se, nós temos que aceitar a aprovação. Ok, presidente. Quero agradecer muito a presença do senhor aqui no Bastidores do Poder. Dizer que foi muito legal a entrevista e que nós procuraremos o senhor outras vezes. Bom prazer. Eu peço desculpas, alguma grosseria, algum exagero, mas eu sou um pouquinho assim. Mas a minha intenção é só servir a vocês. Agradeço a gentileza, a generosidade, a bondade de vocês me aturarem. E, mais uma vez, desculpa qualquer grosseria da minha parte. Não precisa, porque nós estamos acostumados a debates, viu, presidente? E ainda bem, é debate. Às vezes ele fica mais quente, às vezes... E mas em nenhum momento eu quis ser grosseiro, eu só quero deixar claro isso, que não é a minha intenção. E os ouvintes adoram quando esse debate pega fogo, viu? Pode ficar tranquilo. Obrigado, viu? Desculpa. Obrigada, presidente. Um abraço, senhor, boa viagem, bom fim de semana. Obrigado, querido. Obrigado.